Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Obrigado, Empes, pela ajuda aí, tá? Ter orientado o Rui. Você percebe que enquanto eu estava fazendo a abertura, eu estava criticando ele, mas eu não estava criticando ele o suficiente, porque ele ainda deixou meu microfone. Então a gente agora está realmente online. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. A gente está aqui hoje, como sempre, né, com o Rubem e comigo aqui, tentando fazer o melhor trabalho possível aqui. E hoje vai ser muito difícil, tá? Porque hoje a gente tem duas personalidades maravilhosas aqui fazendo parte aqui dessa live aqui, que é a minha querida amiga Thaís e Tamires. Boa noite, Thaís e Tamires. Como é que vocês estão? Vocês estão bem nessa noite de sexta aí? Como é que vocês estão? Se apresentou, ficou parecendo uma dupla sertaneja. Eu pensei a mesma coisa. Thaís, a gente é de Goiás, Thaís. A gente é de Goiás, a gente tem que... Thaís e Tamires. Né? Ficou parecendo as vilãs daquela novela Favorita. Tinha uma novela Favorita que era uma dupla sertaneja desse sentido. Mas muito bem-vinda. Aí elas pegavam o violão e deixavam as pessoas surdas, era isso? Como é que era? Não era bem isso. É uma briga entre as duas, era a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar. Muito noveleiro. Eu sou noveleiro, tem um passado aí. Tudo tranquilo. Em casa. Em casa. Tranquilo assim. É complicado perguntar se a gente tá bem nesse momento, porque a gente tá bem na medida do possível, né? Exatamente. A gente tá levando, né? Literalmente. Tá bem. Literalmente a gente tá levando. Olha só, o Elvis já tá dando aí o ar da graça aqui para exaltar vocês. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura pop, né? A gente já fala sobre cultura pop aí durante vários e vários episódios, só que esse daqui ele tem um pouquinho especial, porque a gente vai falar sobre uma presença muito importante dentro da cultura pop, e aí a gente trouxe essas duas aqui, essas experts no assunto, para falar como funciona, né? Como que é encarada essa participação dentro da cultura pop, elas vão falar um pouquinho sobre a participação delas, o que elas enfrentam, sobre como que isso é retratado dentro de algumas produções, né? Dentro de cinema, dentro de séries, né? E a gente tá trazendo essas extras por quê? Porque a Thaís, eu não sei se vocês sabem, mas ela é uma das membros fundadoras da Comic Con, tá? Basicamente. A Tamires também já esteve ali trabalhando em algumas Comic Cons. E, além de tudo, a Tamires, ela é amigona do Choque de Cultura, tá bom? Então ela já tá no meio, essas duas aí estão no meio. Já tem queridas aí. Tá? Então, meninas, eu queria saber primeiramente, só para a gente abrir aqui, só para vocês darem uma explanação aí, né, de como que vocês encararam como é que vocês encaram esse mundo, né? Quais as dificuldades que vocês enfrentam, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam. Eu já acompanho as meninas há algum tempo e, assim, eu já ouvi vários relatos. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho desses relatos aí, de como a cultura pop, ou mesmo o meio nerd, lida com essa presença feminina, se ela é bem aceita ou não. O que vocês acham? Já dá aquele choque, né? Porque a resposta para alguns já é bem óbvia, né, Thaís? Bem aceita nunca foi, mas que assim, um tempo eu acho que com a internet fica mais fácil que mulheres se reúnam em espaços femininos para discutir esse tipo de coisa. Então, quando o espaço não foi muito inclusivo, mulheres se juntaram, criaram seus próprios espaços e isso veio crescendo. E como um todo, né? E reflete também o que está na tela, o que está no gibi. De alguns anos para cá, melhora, mas ainda não é aquela mar de rosas, né? Ainda enfrenta aquela resistência. E para você, Tamires, como é que tem sido esse mundão? Cara, eu acho que é justamente muito essa experiência. A minha tendência sempre foi me juntar em grupos de mulheres. E não só com relação ao universo nerd. Eu acho que eu sempre tive mais facilidade de me sentir mais à vontade em ambiente feminino. Então, mas assim, sair um pouquinho dessa bolha e você já sente. Você já vê que a situação não é tão confortável assim. Porque apesar de como vocês estão falando, a gente fazer parte assim, de um meio, a gente encontrar pessoas que a gente se identifica, e muito mais, porque a gente acaba encontrando pessoas que a gente se identifica, mas assim, tem coisas ainda que fogem ainda do contexto. Você acaba ali não encontrando tanta similaridade. Então você acaba se aprofundando ainda mais na bolha. A internet proporciona isso. Apesar de dar voz para uma galera, né? Ela também, você, por conta dos algoritmos e tudo mais, você acaba se
encontrando ali com pessoas que pelo menos pensam um pouco parecido com o seu. Eu não sei te dizer até onde isso é bom e até onde isso é ruim, né? Porque realmente, às vezes, é interessante você se sentir ali num lugar que você se sente acolhido, que a pessoa te entende, mas às vezes eu acho que você acaba se prendendo ali numa só linha de pensamento. Eu não sei até onde isso é ruim. E ontem, quando eu estava escrevendo o texto para chamar, né, para poder postar no Instagram, foi um dos textos mais difíceis que eu escolhi, que eu escrevi aqui, porque sempre o Rubem fala, não, Murilo, escreve o texto aí de chamada e tal. E foi um dos textos mais difíceis, porque eu começava a escrever, eu falava assim, como a mulher é aceita, como a mulher... Eu falei, pô, mas não tem que aceitar, entendeu? Essa parada, porque como assim aceitar? Elas não é assim, né? Não é tipo assim, né? Os caras que chegou lá no rolê e falou assim, não, esse grupinho aqui é nosso, a gente faz parte. Não é isso, entendeu? Não tem que aceitar elas, né? Elas fazem parte, não tem isso. Mas dentro de um panorama geral, a gente acaba tendo essa forma de tratamento, né? De você aceitar como que a mulher é vista, como que ela é recebida e tudo mais. Não tem isso. Eu acho que isso tem mudado um pouco, mas assim, a gente percebe que ainda tem alguns escândalos que até para os dias de hoje são assim... são coisas assim detestáveis, de assédio. A gente falou no semana passada debatendo com o Luiz sobre cinema, a gente vê que a indústria de Hollywood é uma coisa totalmente nociva, então a gente percebe que tem essa situação. E vocês fazendo parte disso aí, eu já vi a Thaís também já falando sobre várias situações de que ela debate com a galera que fala sobre quadrinhos, que acha que por ela ser mulher, ela não entende de quadrinho, não entende de X-Men, e assim, a Thaís entende muito mais do que qualquer outro homem lá do grupo da Frigideira sobre X-Men, entendeu? E eu percebo, assim, realmente essa resistência, principalmente ali em algumas bolhas do Facebook, especificamente, né? E vocês participam ainda desses grupos, assim, que tem essa resistência ainda? Ou vocês eliminaram? Falaram, não, eu não quero mais isso, não é pra mim mais. Não, há muito tempo... Eu entrei primeiro nesses grupos, porque era o caminho que tinha. Foi o primeiro que eu tive contato, mas a partir do momento que eu fui achando espaços mais seguros, porque assim, eu acho que a pessoa quando tá interessado, quando o cara tá interessado em entender, ele não vai ficar discutindo e ele vai perceber os espaços que são obviamente péssimos, obviamente tóxicos. Então não tem porquê eu ficar me desgastando só batendo boca com gente que não tá afim. Eu não vou fazer isso, eu prefiro conversar com os meus amigos e falar, ó, vacilou nisso daí, do que ficar me desgastando com quem não tá nem um pouco afim. Sim, realmente. E por aí, Tamires, como é que tem sido? É engraçado que eu acho que eu e Thaís, a gente teve um processo muito parecido, inclusive com a Geekmades mesmo, que era tipo assim, a gente no começo batia a boca pra caramba e se estressava pra caramba, aí com o tempo foi tipo filtrando isso, tipo, situações em que a gente via que não ia render em nada, a gente parava de dar atenção, até que chegou a um ponto que eu tenho muita preguiça mesmo de fazer de bater de frente mesmo e tal, aí é só tipo, deixa pra lá, cara, não vou esquentar a cabeça com isso não, cuidar da minha vida, vou fazer minhas coisas, porque é complicado. Mas nesse sentido, quando você percebe que existe uma resistência, existe um comentário ali inoportuno, vocês ainda se persistem em bater um papo, em tentar articular alguma coisa ali mais pedagógica ou até mesmo mais agressiva, não sei, falando, ô, cara, você é burro pra cara, o que você tá falando? Ou não, vocês falavam, não, caguei. Às vezes era o deboche também, né? Era o jeito que a gente conseguia. A melhor arma. Eu acho que depende do tom que essa abordagem vem. Se a abordagem já vem violenta, ou já vem muito categórica, não vai sair nada dali. Se vem numa questão de dúvida ou num apontamento que tá errado, mas a pessoa fez com educação, eu acho que vale a pena você conversar. Mas o desgaste com gente que não tá afim não vale. É complicado, porque na internet parece que a galera toda já tem um pensamento pré-estabelecido e ninguém vai dar o braço a torcer e falar assim, opa, tô errado nisso aí, né? Então, realmente, às vezes, o debate nem faz sentido nesse sentido, nesse contexto, né? Para tentar articular algum pensamento pelo ali, realmente é algo que não... E tem muitas pessoas também que hoje utilizam a internet como meio que uma válvula de escape. Então, elas estão ali pra caçar briga mesmo. Pra, tipo, discutir e falar merda aleatória. Ela não tá preocupada em gerar um senso, em ter um comentário crítico, em aprender alguma coisa, igual a Thaís estava falando, né? Muitas vezes a pessoa tá ali só pra hatear mesmo, e encher o saco e gerar uma discussão, uma briga ali. Várias pessoas buscando bait, o Twitter é maravilhoso pra fazer isso, né? O pessoal fica baitando os outros até chegar num ponto de briga. E, cara, eu imagino tanto que vocês, o pessoal tá, até o Elvis pediu pra vocês depois comentarem sobre a página de vocês,
eu imagino tanto que vocês devem ter tido haters durante o trabalho de vocês na página, porque eu antes não imaginava o quanto isso era real. Mas tem pessoas que elas às vezes seguem as páginas que elas não gostam só pra poder hatear, velho. É tipo assim, eu nem gosto do conteúdo, mas eu vou estar lá só pra me encher o saco, só pra reclamar. Como é que era essa experiência com vocês? Vocês passam muita raiva? Foi lá que vocês aprenderam tipo, ignorar e tacar o foda-se? Teve uma vez que um cara no mesmo dia fez 5 perfis fakes porque ele vinha e a gente bloqueava. Então, sim, tem gente que é obcecado em dar hate. É um troço meio bizarro, porque assim, eu tenho algumas coisas assim que de vez em quando eu solto uns incômodos que eu falo, não, eu não gosto disso porque eu não gosto, mas eu não consigo passar disso, sabe? Tipo, o meu hate gratuito é falar, eu não gosto disso porque sim. Mas eu não consigo conceber na minha cabeça como que você despende uma energia para poder odiar alguma coisa. É um troço muito bizarro, mas existe, e muito. Eu acho que esse negócio, essa energia que você despende pra você odiar uma coisa, eu acho que às vezes é uma energia muito maior do que você despende pra amar alguma coisa, saca? Porque é muito de graça, né, velho? Muito gratuito. Mas tem um ponto, Rubi, que eu preciso falar aqui, entregar aqui pra live, que a Thaís, quando um grupo não convém, ela golpeia o grupo, tá bom? Então, só pra avisar aí, se fizer alguma coisa aqui, ela dá um golpe, tá? Ela toma o grupo? Como é que funciona isso? Eu tô te falando, né? Que o negócio é golpe de Estado, não tem pouca conversa aqui não, viu? Tem 2 perguntas no chat que eu acho que são bem pertinentes até pra gente iniciar essa discussão, né? A gente já até começou a conversar um pouco, mas são 2 perguntas. Uma delas é o que é cultura pop. Talvez o pessoal às vezes não sabe direito ainda identificar o que seria a cultura pop. E outra pessoa perguntou, né? O K-pop pode ser considerado cultura pop? Aí... Cultura pop! O Bruno perguntou se é cultura pop. Cultura pop, né? Mas e aí, galera? O que é cultura pop? E aí, meninas? Deem a definição de vocês pra gente. Caralho. Eu não gosto muito dessa pergunta porque é muito difícil de responder, nem quando você vai lá pegar em termos teóricos e escola de Frankfurt, não sei o que, você consegue responder isso direito, cara. É muito... É complexo, sabe? Eu tento pensar assim... Cultura pop, geralmente eu vejo justamente coisas que estão muito em voga e que não entra naquela coisa da cultura erudita, né? Mas ao mesmo tempo você fica tipo, mas será que novela é cultura pop? Porque novela não é erudito e é muito em voga também. Ou é aquela coisa super underground ali, que não é tão mainstream assim, e isso foi uma redundância do caralho, mas mas não tá tão em voga, então é cultura pop, mas como é que você vai deixar de considerar se tá ali no mesmo nicho das pessoas que gostam, sabe? Aí eu acho que é muito complexo, eu não consigo definir, tipo, com regras, sabe? Uma peneira para definir o que é cultura pop ou não. Eu acho que, assim, basicamente, acho que tudo que é popular, eu encaro dessa forma, até mesmo novela, qualquer coisa que seja realmente popular. Aqui eu acho que a gente tá tendo um recorte, né? Acho que a gente tá tendo um recorte dentro da cultura pop, que é o meio mais nerd e tal, e aí a gente tá falando de cinema, de série, videogame, de quadrinhos, tudo isso, eu acho que tá fazendo parte, né? Uhum. Então, mas eu acho que cultura pop realmente é o que é popular. Até anos atrás, por exemplo, e aí hoje em dia muita gente desconsidera, mas a música ela faz parte da cultura pop. Muita gente às vezes desconsidera a música, mas não, ela tá lá. E aí a gente responde a pergunta do Bruno lá. K-pop realmente faz parte da cultura pop. Né? Eu acho que basicamente é isso. E a que a gente tá aqui para discutir realmente é essa cultura pop no meio nerd, tá? É mais ou menos isso hoje que a gente está querendo discutir, beleza? E Thaís e Tamires, como é que vocês acham? Quando eu fui escrever o texto, eu tenho uma pesquisada, obviamente, né, para poder ter um embasamento, e um da base que eu tive foi um bloco que tinha no Omelete, que era um bloco excelente, e que infelizmente acabou com a saída das meninas do Omelete. Para mim era o único bloco que salvava no Omelete ali, eu percebi que era a única coisa do Omelete, que eu realmente de qualidade que eu assisti era o bloco com a Carol Moreira, com a Aline, eu esqueci o nome da outra, mas era o bloco X delas ali, que elas falavam sobre essa cultura pop. Né? Eu queria saber de vocês, se vocês acham que hoje o universo cinematográfico, as séries e tudo isso, quadrinhos, você acha que elas têm uma preocupação maior com as figuras femininas? E se
atualmente eles estão tendo um respeito adequado à abordagem com dessas figuras? Então, é melhor, mas aí a gente acaba entrando em outros recortes que não é só o feminino. Quando a gente pega, por exemplo, os filmes de super-herói mainstream, tem 4, 5, se contar o Viúva Negra, que tem personagens título feminina. São as duas mulheres da Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, aí tem Homem-Formiga e Vespa, e vai sair o da Viúva Negra. Todas são mulheres brancas. Então, assim, Passo de Formiga é uma representação melhor do que já foi, se a gente pega filmes mais antigos e coisas mais antigas, quando sequer existia uma presença feminina, ou a presença feminina era puramente ilustrativa, mas enquanto isso não for maior, e enquanto não tiver mulheres na produção, no casting, em tudo, não vai ser suficiente. E assim, nunca vai ser suficiente, porque sempre vai faltar alguma coisa. A representatividade, ela é um ponto nesse caminho, ela não é o ponto final, ela não é a chegada, não é estar na tela e pronto, está resolvido o problema. Porque isso vem de tudo, vem de quem está produzindo, quem está fazendo, quem está escrevendo, quem está dirigindo. E aí a gente entra nesses outros lados. Não adianta só ser mulher e não ser uma mulher branca com consciência racial. Recentemente teve a polêmica da Yara Flor, com o Frank Show, fez um desenho super problemático, super podre, e a escritora da Yara Flor foi lá e colocou um coração no desenho pro Frank Show. Então, assim, ela é uma mulher branca, ela tá vendo aquilo acontecer, e ela já escreveu a Yara Flor de maneira problemática. Ela reforçou estereótipos, ela não respeitou a cultura indígena, então, assim, não adianta só ter mulheres. Quem são essas mulheres? O que essas mulheres estão produzindo? E que mulheres essas mulheres também estão ouvindo e consumindo? Porque se a gente ficar só na bolha, é mulher, girl power, chegou lá. Mas quem chegou lá? Normalmente uma mulher branca que não está ouvindo e está perpetuando outras coisas. Então, a representatividade ela está melhorando, especialmente para mulheres brancas, mas ela está muito longe e ela ainda assim não é um ponto final. Ela é um ponto no caminho. Nossa, é maravilhoso você ter falado disso, porque isso era a minha próxima pergunta. Eu ia perguntar sobre isso mesmo. Só para contextualizar o chat aqui, a Yara Flor ela é uma Mulher Maravilha brasileira, tá? É uma nova personagem, eu não sei qual que é o contexto em que ela está surgindo nos quadrinhos, mas ela é uma personagem brasileira e que ela está sendo retratada, como a Thaís aí falou, eu não sabia, inclusive, né, que ela está sendo retratada aí de uma forma não legal. Eu não li a história. Você está acompanhando, Thaís? Vocês estão acompanhando a história dela ou não? Eu não li, mas eu vi algumas imagens e eu vi muitas reclamações de mulheres indígenas. E assim, quando a gente fala em hipersexualização, a hipersexualização da mulher brasileira. Sim, existe da mulher brasileira, da mulher latina, só que ela também existe ainda mais forte em mulheres não brancas, em mulheres negras, em mulheres indígenas. Aí a Noelle foi lá, reforçou tudo isso, abriu para o Frank Show fazer aquele desenho nojento, e ainda foi lá e deu parabéns pro Frank Show. Então, assim, não serve. Não, eu entendo. Eu ia falar sobre isso mesmo. A gente tem até um desenho hipersexualizado, que é um dos mais famosos, que é mais retratado, que é o da Mulher-Aranha, né? Eu acho que é isso. Acho que é o dela, não lembro qual que é a personalidade dela, acho que é esse, não lembro quem desenhou ela. E a gente tem também um da Mary Jane, que eu lembro até que surgiu uma época, assim, surgiu um trend que era a galera tentando imitar a pose da Mary Jane, esperando o Homem-Aranha com um copo de café ali. Eu falei, isso é impossível, cara, porque isso é humanamente impossível você ter essa flexibilidade, saca? Mas a galera insiste ali em colocar em trazer esses corpos ali em reais ali. Isso é tão real, né, Murilo? Que até ontem, na hora da gente escolher a foto pra arte do banner que a gente ia fazer de divulgação, eu e o Murilo já começamos a discutir sobre, velho, e aí, o que nós vamos colocar pra divulgar, sabe? Tipo, quem? Qual personagem? O que a gente escolhe? Por que a gente vai escolher esse? E aí surgiu algumas discussões, e aí o Murilo foi mandando algumas imagens, a gente foi vendo algumas imagens, e a gente começou essa discussão. Não só do processo da heroína, muitas vezes não ser representada da mesma forma que o herói, porque o principal alvo do herói são os músculos, é a força dele, é a beleza de rosto. Já para as heroínas, a maior parte de fanart que a gente tem, a maioria das vezes, é o quê? É a hipersexualização, é o busto muito grande, é a bunda avantajada, é o foco nessas partes do corpo que muitas vezes levam a heroína a não ser a heroína porque ela é
forte porque ela é boa, porque ela quer salvar algo, mas sim porque ela tem um super corpo maravilhoso, super atendendo às medidas e padrões héteros, brancos e tudo mais. E até onde a gente pode incluir isso dentro de uma representatividade feminina em geral, né? Então, até ontem a gente tava tendo essa discussão só pra poder escolher uma arte de divulgação, velho, porque é muito difícil. É. E deixa eu te perguntar uma coisa, Thaís e Tamir, vocês acham que a gente tem, pelo que a Thaís falou aí, acho que a gente já tem uma representatividade seletiva dentro desse universo. Mas vocês observam que tem uma outra, porque assim, se a gente for falar, bom, isso aí é o que até onde eu sei, o feminismo você tem várias vertentes dentro dele, né? Vocês acreditam que cada uma dessa gama, ela tem uma representatividade feminista diferente em cada uma produção? Ou vocês acreditam que essas representatividades tentam trazer algo mais globalizado? Não, a gente está representando tudo aqui, está tudo generalizado aqui. É justamente a questão de que não é nem só nós estamos representando tudo. O que é esse tudo? O que é o normal para eles? Que é a realidade da mulher branca e de preferência que esteja num contexto totalmente ocidental, de preferência que esteja num contexto estadunidense, e cis, principalmente, também. E aí não é nem tipo assim, nós vamos tentar fazer uma mulher que represente todas as mulheres. Não, eles simplesmente não se importam de representar todas as mulheres, só precisa representar aquelas mulheres ali. As mulheres que estão. Na verdade, já têm uma situação de privilégio. Seriam as mulheres que queriam consumir? Não. Eu acho que para mim, é mais que mulheres são aceitáveis ocuparem esses espaços. E são mais aceitas, porque apesar de mulheres não serem aceitas no geral, existem mulheres que são mais aceitas, que são menos rechaçadas quando elas estão nesses espaços. Um bom exemplo é a Kelly Marie Tran, a Rose da nova trilogia de Star Wars. Ela foi muito mais atacada do que qualquer coisa que a Daisy Ridley passou, porque ela é uma mulher asiática, não branca. Então, assim, que mulheres são aceitáveis, que mulheres as pessoas aceitam que tenha poderes, que ocupe espaços. É sempre a mesma característica de mulher. Então, ainda que pra gente, mulher branca, não seja o ideal, é muito melhor do que é para outra mulher cis branca. Não, é muito melhor do que é para outras pessoas. Cara, realmente a representatividade nesse sentido. E também eu vejo que, assim, isso é uma percepção que eu tenho, é que quando você está falando sobre outras vertentes ali, quando você está falando sobre, por exemplo, mulheres negras, em algumas séries, obviamente, isso vem mudando, mas, assim, no começo, quando se houve essa discussão, você percebia que algumas séries, elas eram carregadas de estereótipos, né? Eu acho que isso acaba reforçando, sei lá, negativamente algumas coisas aí, né? Mas é igual quando eu estava escrevendo o texto, né? Eu tentei organizar melhor possível as ideias ali, e em alguns textos que eu li para poder me inspirar, eles comentavam sobre isso, sobre essa preocupação que existia em você trazer o estereótipo, né, daquela mulher que não sabe de nada, que ela tá tipo em The Big Bang, que você tem aquelas personagens que elas estão totalmente alheias, estão vivendo aquele mundo, mas elas estão totalmente alheias, que elas não participam daquele mundo, e realmente dentro desse contexto, acho que você acaba trazendo esses estereótipos aí que não são tão interessantes assim, né? Mas eu acho que hoje em dia, pelo menos, a gente tem personagens, por exemplo, como vocês citaram aí no começo, a gente tem personagens femininas aí importantes dentro desse universo. A própria, eu acho que, não sei, eu ainda não conversei com vocês sobre isso, mas eu acho que dentro, a produção de Mulher Maravilha é algo que tenta trazer isso, não é? Com a produção ali feita por uma direção feminina, tem uma personagem feminina forte e tudo mais. Ou não? Ou não? Eu não sei, essa risada meio que descredibiliza. Não, ela tem, acho que roteiro não é só a Patty Jenkins, mas, assim, especialmente o segundo, é uma savana aí muito complicada para entrar, porque esse filme tem problemas que não são só de um roteiro fraco, são vários, assim. E cai de novo, parece que fica repetitivo, tá parecendo Fiuk no BBB. A gente é homem, branco, isso aqui. Mas cai de novo. Quando você bota a Gal Gadot, que já lutou no exército de Israel, não sei o que lá, para salvar 2 crianças muçulmanas, a imagética que você cria
Assim, falar mais o quê? Então, sim, Mulher Maravilha é uma coisa importante, teve produção feminina, mas é aí que a gente para. Só ter produção feminina não é o suficiente. Quem essas mulheres estão ouvindo? Realmente, eu acho que quando a gente está falando sobre essas produções, acho que a gente não cabe só falar sobre o feminismo, né? Realmente, você tem que falar, tem outras coisas que merecem ser representadas dentro desse contexto, né? Porque você não está falando só sobre uma pessoa, não é só ela, não é simplesmente mulher. Realmente você tem que trazer outras representatividades dentro disso aí. Eu queria até perguntar sobre a própria produção de The Boys. Eu não sei como é na questão de bastidores e afins, mas dentro do The Boys, até de várias críticas que eles fazem, né, esse universo que seria o universo de super-heróis, eles trazem muita discussão sobre a questão da mulher usar roupa curta para poder vender, dela ser sexualizada. De no começo, para ela poder entrar, ela foi abusada sexualmente por um dos outros heróis para deixar ela entrar. Vocês acham que ali eles estão fazendo críticas dentro só dos super-heróis, mas ou a produção também? Ou isso foi só algo para também ficar no mainstream, para ficar bonitinho? É complicado, porque assim, é um negócio produzido pela Amazon, ele nunca vai ser 100% consciente, porque é a Amazon, sabe? Então, assim, é uma crítica, é importante que a crítica exista, mas a gente sabe que não sai dali. Quando você fala em vertente, eu não consigo ver outra vertente de feminismo que não o feminismo liberal, girl power, na tela, porque quem produz não é conveniente que seja outra coisa. Mas, assim, a Amazon tem alguns problemas nisso aí, Thaís? Até algum outro caso desse... algo mais mercadológico? Grande empresa capitalista. Uma grande empresa do homem mais... Além dos vários processos trabalhistas e vários processos de talvez escravidão, tem alguns problemas, A gente vai começar a bater na mesa, o problema é o capitalismo, entendeu? Não vai ter... Entendi. Porque, assim, ontem, inclusive, a gente falando sobre isso, eu até elogiei uma coisa que a Thaís me falava na época, era o seguinte, que ela não sei, ela tinha uma crítica a respeito de Frozen, né? E eu falava, pô, mas por que Frozen? Ela falou, não, porque, por exemplo, Lilo e Stitch, antigamente, que já que é anterior a Frozen, eles traziam alguma perspectiva muito mais interessante, né? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso aí, que eu não me recordo, Thaís, como é que era a sua crítica a respeito de Frozen e seu elogio sobre Lilo e Stitch? A minha crítica nem era a respeito de Frozen em si, era mais a respeito da recepção e de como colocavam Frozen. Que a Elsa é maravilhosa porque ela termina sozinha. É a primeira vez uma relação de irmãos. Não era a primeira vez uma relação de irmãos. E só o que eu frisava é que não interessa para quão legal a personagem não interessa se ela terminou com alguém ou se ela não terminou. Ela é uma personagem e ela ter terminado a Esmeralda, você pega a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame, que era uma que todo mundo gostava também, porra, tudo que ela fez, a Mulan, não serve porque ela arruma um parceiro romântico no fim. É legal que a gente tenha outras coisas, tipo, ela não precisa de um príncipe, mas se ela tiver, tudo bem. Eu só não gostava de tratarem Frozen como nosso ápice do feminismo e da representatividade feminina, porque a Elsa termina sem namorado, sabe? É meio... E pior que Lilo e Stitch é a minha animação favorita da Disney. Nossa, era muito maravilhoso mesmo. Eu tentei, juro pra você que eu tentei arrumar uma imagem pra gente divulgar com Lilo e Stitch, mas não tinha nenhuma que se encaixasse no contexto. Mas eu queria muito Lilo e Stitch porque é uma animação muito, muito maravilhosa, né? Mas enfim, não tem problema. Deixa eu te perguntar outra coisa, Thaís. Você que já esteve no Comic Con e você também, Tamir. Vocês tiveram alguma história aí que falasse um pouco sobre essa resistência de aceitar vocês ali naquele meio? E você, Thaís, que até onde eu sei, ocupou um papel ali importante nos bastidores, né? Sempre assim, acham que você não sabe o que você tá falando. Então, eu achava particularmente engraçado quando vinham me dar palestra de um negócio que eu sabia mais do que a pessoa. Eu falava, aham. Mas, assim, nenhuma grande violência, nenhuma coisa muito absurda. Não que me lembre, pelo menos, assim, agora, não vem nada na cabeça. Mas do dia a dia, daquelas microagressões do dia a dia. Famílias, não sei. Que de certa forma é até ruim que a gente meio que acostuma com elas também, né?
ao ponto de não lembrar direito o que aconteceu. Exato. Mas, assim, é isso com certeza. O falar alguma coisa óbvia como se você não soubesse é um clássico, e eu acho que chegou a rolar também. Mas também realmente não é algo exclusivo, não é algo que ficou marcado como experiência da CCXP, sabe? É algo que a gente está toda hora e acontece, e é só mais uma, sabe? A gente acaba naturalizando, né, esse tipo de situação, né? Então a gente acaba não percebendo esse tipo de coisa, né? Realmente acaba sendo naturalizado. Mas, ô, Tamires, como é que é a sua participação? Explica pra gente como é que é a sua relação. Eu vi antes de eu começar, eu vi alguns vídeos seu lá do Geek Mades. Queria saber como é que era a sua relação, não só com o Geek Mades, mas também com o seu carinho pelo Choque de Cultura. Fala um pouquinho pra gente. Eu percebi que você já é brotherzona dos caras. Joga Quem RPG. dera. Você jogava RPG com os caras, era isso? Não, calma, vamos lá, aos poucos. A gente tem um podcast que é o Vandom, que é como a gente chama o fandom do Choque de Cultura. E nós somos todas somos fãs mesmo, e a gente fez um podcast para falar sobre a TV Quase, sobre Choque de Cultura, e com isso a gente foi, tipo, sem pretensão mesmo, só querendo falar sobre esse assunto e tudo mais. Só que a gente acabou conseguindo mesmo entrevistas com eles, a gente já conseguiu falar com da TV Quase, eu acho que a gente só não falou com o Davi BNK e o Fernando Freire, mas de resto a gente já conseguiu entrevista com todos eles, a gente conseguiu entrevistas com outras pessoas também que trabalharam com eles, com o... Ai, meu Deus, deu branco, Ulisses Matos. E aí, mas assim, não foi algo planejado, não foi algo que a gente até brincava, tipo, imagina se a gente chega e vai ter entrevista com eles um dia. Mas aconteceu, a gente conseguiu mesmo, e foi muito bacana isso, porque assim, tem uma vantagem de você ser fã de produção brasileira, que é você estar muito mais próximo dos produtores, você está muito mais próximo tanto daquela realidade ali, quanto de quem produz. Então, a gente sempre teve uma relação mais estreita mesmo, sabe? Tem uma resposta maior, então acaba que rola isso. Só que, assim, só voltando no negócio do RPG, a gente tem também um grupo que a gente jogava RPG, e era com os personagens. Aí a gente fazia mesmo os personagens do Choque de Cultura e Mas tal. Aí eu acho que você provavelmente é essa criava. confusão. Oi? Eu vi que você criou alguns personagens seus ali que você mesmo criou. Eram esses personagens que você jogava ou você jogava com os personagens dos meninos mesmo, do Choque? Aí agora você está entrando num terreno pedregoso aí. Tá bom, não, Deus. tá bom, tudo bem, Não, tudo vou bem. só falar, tipo assim, que tem os personagens, tem o RP que a gente faz também e tal, mas o RPG em si, a gente fez com... Eu já joguei 2 campanhas de D&D, que eu jogava como Rogerinho, do Engar, Maravilhoso. e num deles ele era um meio orc paladino, era bem legal. E depois eu joguei com outro, um Cthulhu, até hoje eu não sei falar, com outra produção deles também, que é o 10º Andar. Aí era outro personagem também lá, que a gente fazia, era um personagem da série também. Mas jogar com personagens originais, inclusive aceito convites para jogar RPG, porque eu nunca joguei com um personagem meu. Mas não, foram só essas experiências mesmo. Mas não deixa de ser uma coisa bacana, né? Não deixa de ter uma ligação com eles, porque só deles terem lá topado o convite. No caso do Daniel Furlan, ele participou com a gente 2 vezes, uma vez divulgando o livro dele, o livro do Crack Daniel, e outra vez divulgando a temporada mesmo do Choque de Cultura. Então, assim, querendo ou não, é uma relação muito estreita, uma relação bacana, bem interessante mesmo.
Eles são bem acessíveis, né? Eu lembro que na primeira Comic Con de 2017, que eles ainda não eram tão estourados assim, eu lembro de conversar com eles, poder conversar com eles super de boa lá também. Aí já na última que eu fui, antes da pandemia, né, obviamente, né, porque foi a última que teve, eu lembro de já ter, tipo assim, a galera tá amontoada ao redor deles assim, eles sentados lá no meio e tinha uma galera ali em torno. Tinha um palco ali só pra... Cara, surreal, o jeito que os caras estouraram. E essa turma que você joga RPG é uma turma grande? É uma galera grande? Vocês jogam online ainda? Eu comecei a jogar RPG na pandemia, né? Então já foi online. E eu nunca consegui também juntar a galera para jogar aqui, porque eu sou de cidade pequena, né? Então é tudo diferente. Aí eu só foi sair quando começou a jogar com essa galera. E quem organizou da primeira vez, inclusive, era um dos caras que, assim, ele tem um contato maior, o pessoal da TV Quase chama ele de embaixador do Vando, um trem assim, que ele já tem um público maior dentro dessa galera, aí ele organizou e chamou a gente para poder participar. Aí, mas assim, não foi tipo um grupo, sei lá, juntou 20 pessoas e foram jogar, não. Ele chamou, a galera que interessou entrou, não lembro se teve uma seleção, e foi fazendo. Tipo, aí a segunda campanha foi com a mesma galera da primeira, e... Aliás, eu joguei 2 campanhas de Cthulhu. Mas assim, basicamente, o Vandom, que a gente chama, é principalmente uma galera que se conhece, que tem laços mais fortes. E entra naquilo que tinha falado também no começo das panelinhas, né? Aí meio que quase todo mundo que está mais ativo, a maioria da galera são mulheres também. Então a gente meio que se fecha numa galera que a gente se relaciona, acaba fazendo amizade, acaba criando aquele grupinho de pessoas ali, e a convivência acaba sendo sempre ali, sempre entre aquelas pessoas. Era justamente por isso que eu tava tocando nesse assunto do RPG, porque a gente aqui, eu, o Ruben, a gente também tem um grupo de RPG, e que do começo, né, Ruben, era formado pela maioria de homens, né? Era eu, Ruben, um amigo nosso que inclusive tá aqui no chat. A maioria não, únicos, né? Era maioria até mesmo, né? Porque era só homem, então. Era eu, você, o Glauber que tá aqui no chat, que era o nosso mestre, o Arthur, um amigo meu de infância, e em determinado momento ele falou assim, pô, mano, só tá nós aqui, cara, a gente podia chamar uma pessoa, uma menina para participar aqui também, para dar outro ar pra mesa, para trazer outra perspectiva pra mesa, e aí a gente chamou, gente não, né, na verdade o Glauber chamou uma amiga dele, que é uma pessoa que inclusive sempre tá aqui no chat, acho que hoje, um dia muito atípico que ela não está, não sei, a Ana, né, que ela tá aí, que inclusive a gente sai toda vez do RPG combinando com a Ana que ela precisa escrever um livro, que é Meus Esquerdomachos, porque ali o grupo, eu tenho certeza que a Ana sai dali, tipo, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara, porque realmente a Ana tem que ter muita paciência, e o seu grupo lá era formado majoritariamente por meninas, né, o Tamires? No RPG em si, eu acredito que o Jader era o único menino. E no Vandom, tipo assim, porque assim, dá para chamar todo mundo que é fã de choque de cultura como parte do Vandom, mas a gente meio que se refere a essa panelinha, que é principalmente do Twitter e tal. E nessa galera que é mais ativa no Twitter e tal, ainda assim dá para contar na mão, assim, os meninos que participam e tal. Eu tenho que parar de falar e tal, falo isso toda hora. Tamires, mas você tem podcast, não tem? Esse podcast sobre TV Quase, no momento. A gente está planejando a Joana também, que ela é do Geekmates com a gente, eu tô tentando conversar com ela para a gente lançar o podcast, para voltar com o Geekmates nesse sentido, mas por enquanto é só tipo conversa mesmo, pontual. Entendi. E tem uma pergunta aqui muito pertinente, Thaís e Tamires, aqui, muito pertinente aqui no chat, feito pelo nosso amigo Elvis, e que eu preciso fazer essa pergunta para você, porque eu prometi que eu ia fazer essa pergunta para vocês. O Elvis, ele foi aqui muito, ele foi tendencioso aqui no seu posicionamento. Também achei. Né? O cara já pediu assim, pede para Thaís falar mal do Snyder. Como assim? A Thaís adora o Snyder, tá, gente?
Então tá aí. Eu quero que vocês duas aí falem um pouquinho sobre... Porque é uma coisa que tá abalando aí, que voltou aí com tudo. Eu vi até que uns servidores lá na Ásia caiu, porque a galera tava baixando Zack Snyder demais. O que vocês acham do mundo, do universo criado pelo Zack Splinter ali nos últimos dias, que ganhou um gás extra aí? Eu não vi ainda, porque são 4 horas e ele não usa cores e eu acho que vai dar sono. Mas eu vou te contar uma coisa, são 4 horas de puro tesão, tá bom? De puro bom aproveitamento cinematográfico. E você, Thaís, o que você acha do Zack Snyder? Eu vou ser obrigada a repetir o que eu falei no grupo, inclusive, que eu não assisti nem a versão original da Liga da Justiça, não faz falta nenhuma na minha vida. E 4 horas, cara, igual eu falei, dá pra assistir Mamma Mia 1 e 2, dá pra assistir Uma Noite no Museu 1 e 3, dá pra assistir muita coisa. Dá pra assistir Cinderela Baiana. O dia inteiro você vai assistir Cinderela Baiana e você vai ficar vendo Zack Snyder, pelo amor Dá de pra Deus. assistir muita coisa de Velozes e Furiosos, assim. Dá pra assistir não, quase a cara. temporada inteira de WandaVision, que você não viu ainda. Não vi ainda, inclusive não me deem spoiler. Eu também não vi. Eu tava assistindo, inclusive, antes de começar o podcast. Eu tava assim. Eu falei assim, eu vou colocar, porque eu tava esperando ela terminar, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa. E eu falei assim, como são poucos episódios, dá pra esperar. São quantos episódios? 8 ou 10. Entre 8 e 10. Eu não vi direito, mas entre 8 e 10. 9? Boa, Thaís. Entre 8 e 10, eu acertei. Não tá errado. Fiquei entre o 8 e o 10. Mais ou menos ali entre o 9. Eu tava assistindo, inclusive, antes da gente vir pro podcast, porque é um seriado que eu também tava animado pra assistir. Agora, Zack Snyder, velho, eu vi algumas partes, eu não assisti o filme ainda, eu quero terminar de comprar ele, né, pagar pra assistir ele, né, que é isso que eu vou fazer. Claro, né, às 4 horas eu vou pagar pra assistir ele. E teve alguém, né, até que fez uma comparação, né, zoando, tipo, pô, vocês falaram mal do Irlandês porque era 4 horas e agora estão aí pagando pau pro Zack Snyder. Eu não vi nenhum dos dois. Cara, o Irlandês foi difícil, eu juro, foi difícil. Eu consegui com muita persistência, eu não sei se eu conseguiria de novo. Vamos assistir o Irlandês de novo? Então, irmão, muito obrigado, agradeço, eu vou ali ler a Bíblia aqui. Mas sabe o que é o ponto positivo, pelo menos, do Zack Snyder? É que o formato... eu tô defendendo o Zack Snyder agora, pronto. Agora deu, né? Mas, o Elvis que tá aqui. Mas o ponto, pelo menos, de Liga da Justiça é que você pode realmente assistir ele picado ali, que não vai fazer tanta diferença, né? Assim, na sua experiência, porque ele é feito para ser desse jeito mesmo. Agora, o Irlandês, ele realmente tem uma sequência mais contínua, né? Mas eu não desgostei, eu vou até dizer isso, né? Até porque você, igual a gente estava conversando hoje mais cedo lá no grupo, hoje ou ontem, não lembro. Você também tira como base, você tá tirando por baixo, né? Eu acho que o Luiz que falou isso, você tá tirando por baixo, você tá pegando Liga da Justiça, que é um filme catastrófico, que é um filme horrível, cara. E aí você melhorar ele. Uma crise de riso. Você contou. Como é que você... Liga da Justiça. Você riu em qual cena? É que vai ser spoiler, galera, mas já tem 3 anos o filme, né? Paciência. Ô, Thaís, você tá dando um favor dando spoiler. Tá? Sim, me poupa tempo. A hora que a caixa materna, eles estão atrás das 3 caixas maternas, porcaria do plot do filme é esse. Aí a hora que o Superman revive, eles largam uma caixa materna em cima de um carro no estacionamento, e aí, tipo, todo mundo fica olhando com cara de otário pro Superman, ninguém olha a porra da caixa, e vem o Steppenwolf, cata a caixa, por aqui, meus amigos. Eu comecei a rir, eu falei, não, vocês estão me tirando, que o negócio todo era a caixa, e vocês deixam a caixa assim. Quase me botaram pra fora da sala de cinema porque eu ria de chorar, de tão ruim. Tem uma boa notícia então pra você, Thaís. Eles resolveram isso. Olha só. Graças a Deus, porque, né? Também 4 horas. Continua dando spoiler, Murilo. Continua dando spoiler. Eu não me importo, eu realmente não pretendo assistir, então. Pessoal, são 4 horas de filme. Qualquer spoiler que eu dei aqui vai ser insignificante, tá? Porque assim. E também não tem nada. Tem muita coisa de nova no filme e tal, mas assim. A história, basicamente,
é a mesma, só que com elementos a mais, entendeu? Você mostra que é o mínimo que você precisa respeitar são as 4 horas de filme. Se você falar pra mim que são 4 horas de filme e não tem nada de novo, aí você tá me sacaneando, né? Eles literalmente dobraram o filme, é uma reprise. Começa a cena dobrada, faz 2 vezes a cena. Não, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa diferente, muito legal. Eu aconselharia quem não assistiu a dar uma oportunidade, uma chance aí, porque vale a pena, realmente vale a pena você assistir o primeiro e depois assistir esse, que você vai falar, nossa, que merda, o segundo é um pouco menos merda que o primeiro. Mas é bom, pessoal. Pode falar, Thaís. Eu já sou assumidamente Marvete. Aí o cinema não ajuda, porque, porra, DC. Pois é, Thaís, eu tive durante muito tempo, eu compro mais coisas eu acompanho mais a DC do que a Marvel, né? Pelo menos os quadrinhos. Durante algum tempo você comprou sempre, eu percebo que, assim, eu vejo algumas coisas que você comprava mais coisas da Marvel do que da DC, não comprava? Infinitamente. Eu acho que, sei lá, deve ser 4/5 Marvel, 1/5 DC. Se for pegar das duas, assim. Eu lembro que você comprava muito X-Men, eu nunca fui de ter muita coisa dos X-Men. Sim, tive até as coisas principais ali e tal, mas eu lembro que você lia muito X-Men, você manjava muito de X-Men. É que X-Men, na real, foi mais uma questão do quadrinista do que os X-Men. Aí eu acabei gostando dos X-Men porque eu gosto do run do quadrinista. Ah, entendi. E X-Men também. X-Men eu acho que é o ponto fraco do nerd hoje em dia, né? Teve uma vez que eu tava conversando, inclusive, que é o nosso mestre, o Glauber, eu falei assim, pô, cara, eu acho que quando eu comecei a jogar RPG com ele, eu falei assim, pô, agora eu tô no estereótipo nerd aí, eu tô play aí, cara, porque agora eu coleciono quadrinhos, jogo RPG, eu tenho todo o estereótipo necessário pra ser chamado de nerd. Eu falei assim, não, mano, ainda falta um. Eu falei, qual? Não, falta se odiar uma minoria. E porque o nerd é isso, né, cara? O cara sempre eu tenho pra mim, hoje em dia, que eu participo desse meio, eu tenho pra mim que uma grande parcela é meio que uma parcela de escrotinhos mesmo, saca? E o ponto fraco dessa galera, eu acho que é X-Men. Porque a galera lê X-Men e fala, pô, continua sendo escroto, saca? Não faz sentido. Que é um negócio pra você reavaliar tudo ali que tá acontecendo, e a galera continua sendo escrota lendo X-Men, assistindo Star Wars, enfim, a hipocrisia do mundo nerd. Dificuldade de interpretação, né? A dificuldade de não interpretação. Não consegue interpretar o que não é literal. O que importa lá é o soquinho e a explosão, e é isso aí, querendo ou não. O próprio Choque de Cultura fala disso, essas críticas, então, assim... Pois é, Tamires, e esse humor do Choque de Cultura, ele é uma coisa, eu acho que pra mim é a melhor forma de conscientização que eu acho que tem, cara. É você se sentir ridículo tendo um pensamento tão retrógrado, sabe? Que você fala, pô, peraí, o cara você ri no primeiro momento, mas você fala, pô, acho que ele tá falando de mim, né? É tipo The Office, tipo Choque de Cultura, acho que tem essa mesma premissa, né? Eu acho que o The Office ainda pega um pouco porque dói, assim, sabe? Dói um ponto de cringe, principalmente, que tá ali, porque sim. quase se leva a sério, então é um pouco pior nesse sentido ainda. Mas e o problema é que muita gente continua não se identificando nesse papel que é criticado, né? Então, o foda é isso, ter que contar com a interpretação das pessoas é sempre muito difícil. Eu acho que os caras têm que fazer uma plaquinha, né? Falando, não, nós vamos ser seu babaca. Eu lembro que teve até durante muito tempo, eu lembro que assim, durante o começo do Choque de Cultura, eles foram até criticados por ser um humor. Eu não lembro qual era a prerrogativa que eles usavam, mas eles criticavam esse humor do Choque de Cultura, Falava que era humor hétero. Humor hétero, exatamente. Falava, pô, esse humor é hétero e tal. Mas assim, sei lá. Eu sempre achei Choque de Cultura uma mensagem a mais ali. Os caras manjavam muito, cara, pra fazer humor. Eu lembro quando eles foram no Pânico e tal, e aí acho que foi quando eles estouraram mesmo. Eu posso estar errado, mas quando eles foram no Pânico, eu não lembro quem foi no Pânico lá falar, mas os caras deram uma escovada nos reaças, na Jovem Pan, no Reaça Pan lá. Aí, você falou da Ana, não apareceu. A Ana tá aí. A Ana tá escrevendo nossos livros aí. Ela deve ter muito arquivo aí já guardado, né, Rubem? Eu tenho até medo. Por isso que eu sempre tento agradar a Ana. Ana, a gente te ama, tá, Ana? A gente te ama muito. Não. Você tá no nosso coração. Vem gravar podcast com a gente novo, porque você é maravilhosa, Ana. Mas uma das coisas que eu tava, inclusive, discutindo, né, aproveitando até esse mês aí, que tem uma data específica, né, que comemora o Dia das Mulheres,
eu tava tendo uma discussão em sala, né, com os meus alunos a respeito disso, né? E aí surgiu a questão, né, dentro da aula de o porquê, então, é necessário a gente ter um Dia das Mulheres. Mas a igualdade não deveria ser uma coisa onde a gente não precisa nem ter um dia específico, onde a gente não deveria... Por que a gente hoje só celebra o Dia das Mulheres e por que não tem o Dia dos Homens, né? A gente sabe que criança faz esse tipo de comentário e é normal. Mas é um ponto que, levado a uma utopia, seria verdadeiro. Sabe o que seria uma utopia? A gente não ter que ter um Dia das Mulheres. Por quê? Nessa utopia, você não teria 100 e tantas mulheres carbonizadas dentro de uma fábrica, você não teria mulheres sendo assediadas todos os dias, você não teria mulheres que não teriam espaço dentro de uma tela de cinema, caso não fosse para explorar o seu corpo. Então, dentro de uma utopia, essa é a realidade. O problema é que muitas vezes, inclusive, esses tipos de comédia são necessários, eu acho, inclusive, para mostrar que, apesar de absurdo, isso ainda é uma realidade. Porque para muita gente, inclusive aqui no Brasil, né, o Brasil tem muito negacionismo de várias coisas, né? Negacionismo da ditadura, negacionismo do machismo, negacionismo do racismo. Da vacina. Isso aí já morreu, né? Se não morreu ainda, complicado. Porque, cara, esse é um ponto, né? Por mais negacionista que seja, são coisas que a gente precisa continuar batendo na tecla, velho. Inclusive, esses tipos de humor, até a brincadeira de choque de cultura, né? Esse humor hétero, muitas vezes é até necessário pra bater de frente e falar assim, velho, eu faço isso. Caralho, eu não deveria fazer isso. Por mais escroto que seja, às vezes pra mim pareça ser uma brincadeira, que até é isso que o Murilo tá falando sobre a Ana ter várias coisas pra zoar, são coisas que realmente acontecem muitas vezes no dia a dia que a gente nem percebe, né? E eu vejo vocês, assim, dentro desse mundo geek, a gente sabe, não só o mundo geek, né? Na verdade, qualquer parte, mas no mundo geek, no mundo gamer, se tem um hate muito grande pela participação de mulheres, né? Eu jogo Dota, por exemplo, desde 2008. Toda vez que uma mulher abre o microfone dentro do jogo, tem duas reações. Uma é, ou começam a assediar ela, ou começam a xingar ela e a mandar ela ir lavar vasilha, porque ali não é o lugar dela. E eu queria saber, assim, se de fato vocês hoje ainda lidam com isso, assim, muito próximo do dia a dia, algo básico, ou se é só lugares mais extremos, igual você falou, Thaís, do pessoal ir lá querer te dar uma palestra sobre algo que você já sabe muito mais, ou se no dia a dia mesmo, quando você vai fazer um texto sobre isso, ainda rola muito sobre isso, o pessoal às vezes mandar uma DM ou fazer comentários nesse sentido. Rola muito, eu acho que assim, como eu tava falando, violências mais graves, hoje em dia eu sinto que diminuiu, mas tem muito a ver com os espaços que você frequenta. Quando você se fecha mais em bolhas mais inclusivas e pessoas mais mente aberta, teoricamente é para acontecer menos. Nem sempre é assim, mas teoricamente é para acontecer menos. Mas essas, assim, do tipo, o mansplaining nosso de cada dia não precisa nem você estar falando numa página, você pode estar falando no seu perfil pessoal, vai vir alguém te explicar alguma coisa. Aconteceu uma vez comigo na livraria. Eu comprei 2 gibis, eu comprei Sandman, que é um negócio, um tijolão, eu não sei se vocês já viram, e comprei um da Nova Marvel, que era um negócio assim. Me entregaram o errado, me entregaram no lugar do Sandman, me entregaram 2 da Nova Marvel, um que eu já tinha retirado e até lido. E aí o cara do meu lado falou assim... Aí eu reclamei, falei que estava errado, e o cara do meu lado falou: não, mas vê direito, porque esse é o 2, vê se não era o 1 que tinha que te entregar. Eu falei, eu já li o 1, eu sei que esse aqui é o 2, e era o 2 para me entregar, foi o outro. E ele ficou puto, porque eu não aceitei a ajuda dele. Só que não era ajuda, ele tava querendo que eu levasse Sandman, um Nova Marvel pelo Sandman. Eu Mas ele falei, falou alguma coisa? Ele comentou alguma coisa? Ou ele foi... Ele só foi... Não, tipo, eu falei com a mulher, falei que tava errado e tal, e aí ele saiu do caminho dele pra vir pro meu e falar, mas esse aqui é o volume 2, você deve estar querendo o 1, não é isso? Eu falei, não, eu comprei o volume 2 e outra coisa. Ele tá te explicando o que é que você quer. Olha, não é isso, tá? Deixa eu te ensinar. É isso aqui que você quer, você tá errada. Ele tava me explicando o que eu tinha comprado. Ai, meu Deus, o cara é uma ficha, mano. E ele ficou muito incomodado que eu fui meio grossa, porque eu fiquei sem paciência, ele ficou putíssimo. Tipo, eu tava querendo ajudar. Eu falei, obrigado, não precisa. É uns negócios assim. E você, Tamires? Já passou por alguma historinha nesse sentido? O mansplaining
eu acho que uma experiência que marcou muito foi... Isso faz muito tempo mesmo. Era um colega, um conhecido, que é até ruim falar isso hoje em dia, mas eu sempre fui meio fã de Harry Potter, apesar de hoje em dia a situação estar bem crítica. Mas... Vai, Murilo! Vai, chupa, Murilo! Ô, Tamires, desculpa, eu não tô rindo porque você é fã, porque aqui, sempre quando tem a oportunidade, eu gosto de brincar com o Ruben, porque ele é muito fã do Harry Potter, ele tem até uma tatuagem no braço, mostra aí pra elas, Ruben, a tatuagem. Ele tem até uma tatuagem. Agora a Tamires está falando, eu vou deixar ela falar, não vou interromper pra ficar mostrando a tatuagem. Precisava mostrar a minha também aqui. Então... Aí é porque eu sempre tiro onda com o Ruben sobre isso, tá? Não, mas mas eu achei até que sua risada fosse justamente porque hoje em dia tá ruim ser fã de Harry Potter. Entendi. Mas e assim, essa pessoa, esse menino, ele não era fã de Harry Potter. Ele, tipo, tinha visto os filmes e não gostava. E uma vez ele pegou para me dar uma palestra mesmo sobre, tipo, argumentando que o Harry não podia ser um bruxo baseado em regras de RPG. E eu, tipo assim, cara, você tá maluco? Você nem leu o negócio, você nem sabe, você nem gosta do trem, tá usando outro universo para poder argumentar. E ele tava, tipo, mesmo discutindo muito forte comigo, querendo mudar a minha opinião sobre um negócio que ele nunca nem tinha lido. E eu acho que essa especificamente foi uma que marcou bastante, tanto é que faz anos e anos e anos e anos. E eu ainda penso muito nisso, fica assim. Nossa, não é possível. Eu queria muito entender o argumento dele baseado em RPG, tá ligado? O cara foi lá em RPG, em D&D lá, sei lá, o cara foi pesquisar um argumento porque Harry Potter não pode ser um bruxo, velho. É muito tempo. Ele foi... eu nem lembro qual que era a argumentação dele. E tipo assim... E eu... Ai, peraí. Ai, meu Deus, esqueci que eu tinha hora pra tomar remédio. Mas até hoje eu não entendo o argumento dele. Eu não cheguei a aprofundar no D&D, mas eu ainda penso, eu já joguei e continuo sem entender o argumento dele. Porque qualquer um pode ser bruxa, né? Sei lá, você começou a jogar, você fala, pô, você é bruxa, você pode ser bruxa. Mas realmente ele batendo de frente assim, sobre algo que eu conhecia e ele não, foi difícil. Era isso aí mesmo do Wizard e tal, ele baseou nisso, e ainda assim eu acho que não tinha absolutamente nada a ver, porque não é como se só o universo do RPG fosse um livro de regras sobre qualquer tipo de representação de magia, sabe? Mas pra ele era, e ele sabia mais do que eu, né? Na cabeça dele, talvez, né? Isso acontece muito. Já vi várias discussões aí, principalmente algumas discussões com as que eu vi, era umas que a Thaís compartilhava com a gente, de uma galera tomando uma surra, do tipo assim, a galera chegava apontando o dedo, falando coisa, e não, mano, não é assim, você tá viajando, cara. E ponderadamente a Thaís colocava a pessoa no lugar, né? Igual ela colocou o cara definindo o que ela deveria comprar. Cara, você tem que comprar, não é isso que você quer, não, calma. Eu, como homem, eu vou te dizer o que você quer. Era tipo esse tipo de situação que a gente acaba enfrentando mesmo. Bom, pessoal, já deu aqui as nossas 8 horas, né? Acho que a gente pode abrir aqui o chat para perguntas, né, ô Ruben? Claro, claro. Meus queridos, meus amores do chat aqui, qualquer dúvida, vamos. Se vocês tiverem alguma dúvida para perguntar aqui para a Thaís ou para a Tamires, a gente pode abrir aqui, tá? Para vocês falarem, beleza? E eu queria saber das duas, se vocês querem posicionar mais alguma coisa, ou se vocês querem indicar também algum filme do Zack Snyder, alguma coisa aí bacana pra galera tá lendo ou tá acompanhando aí, tá? Assistam Mamma Mia, muito melhor. Beleza, pessoal, essa dica do Thaís vai assistir Mamma Mia. E você, Thaís? Recentemente eu vi só WandaVision, que eu gostei muito, eu achei muito bom. E hoje eu assisti Falcão e o Soldado Invernal, que é legalzinho também, mas não tô assistindo muita coisa, não. Só saiu um episódio. De quantos minutos o episódio? 50? É longo. Que bacana. Tá na Disney, né? É do Disney+. Bacana. Eu gostei, assim, é uma série de ação.
A primeira sequência são 10 minutos de ação só do Falcão, ação aérea. Então é bem massa velho. Entendi. Eu vou assistir WandaVision, que eu ainda não assisti. Eu vou ver se eu assisto esse final de semana e vou começar a ver ela também. Tem uma pergunta aqui pra vocês. Vocês trabalham com o mundo geek? Vocês consideram a energia depositada de vocês um trabalho? Depende de como você define trabalho aí também. Se você tem um retorno financeiro. Eu não ganho um centavo. Trabalho na Secretaria de Só dor Saúde. de cabeça. Assim, até onde eu. Pode falar, Thaís. Faz tempo que eu tô sem produzir até pra página, mas não, pra página não. O que eu trabalhei foi pontualmente nas edições da CCXP em algumas campos. Uhum, eu lembro que a Tamires, você foi em 2016, 2018, Tamires, você 2018. trabalhou também. A Thaís trabalhou em algumas Comic Cons, né? Algumas Campus Party, a Tamires também participou de uma. E elas estão perguntando aqui sobre o Instagram que vocês têm também, o Thaís, Tamires. Toda vez que fala isso parece uma dupla sertaneja. Eu vou ter que botar um velho. violão. Ô, Enes, por favor, bota um violão na edição toda vez que o Murilo falar isso. Mas, peraí que eu já me perdi, isso me distraiu da pergunta. A página. O Geekmates. Era aquilo que a gente tinha falado, né? A gente... Foi em 2018 que lançou? Deixa eu procurar a Geekmates, eu não arroba dela aqui lembro. pra mandar no chat. Mas Eu vou a gente eu Foi vou mandar. 2018. foi em 2018, a gente ficou bem ativo numa época. Mas manda Mas certo. da minha parte, eu acho que o fato de eu ter parado de usar tanto o Facebook me fez, tipo, diminuir muito a produção de conteúdo para ele. E aí... Porque onde a gente tinha o maior público também era no Facebook, né? Que veio principalmente através de tretas. Que... Ah, é? Nossa, eu lembro de uma treta que rolou. Aí, assim, aí com o tempo a gente foi meio que dropando mesmo, não porque não tava legal, mas porque realmente perdemos o costume. Mas aí estamos tentando aí voltar, ver se lança esse podcast, que aí já é uma produção mais focada também, né? Produzir para página, produzir para um Instagram, esse trem assim, é um trem mais enjoado, é um negócio mais diário. E aí, quem sabe com um podcast que é algo mais pontual, a gente consegue voltar. Difícil de página que tem que ter um fluxo diário, então você para de ter número e aí é um beco um poço sem fundo, assim. Tem que produzir o tempo inteiro e nem sempre você tá com saco, com ideia. E isso desanima, né? Você não Eu lembro precisar postar sempre desanima. Eu lembro que teve até alguns momentos que vocês se tornaram ali meio que em alguns clipes, algumas referências, quer dizer, nesse sentido, vocês foram referências para algumas páginas, não foram? Já aconteceu, não já? Sim. Pois a Mikan fez um vídeo baseado numa thread que a gente fez, um post, porque a gente tinha o perfil do Twitter também, ela viu pelo Twitter. Foi bem legal, foi sobre a Tina, da Graphic MSP, da Respeito. A gente fez uma thread sobre a história da Tina e aí viralizou, o pessoal da MSP compartilhou, falou com a gente, mandou até áudio, o Sidney Guzmán. Então foi bem legal. Acho que essa foi uma das experiências mais legais mesmo que a gente teve com a página. Nossa, pessoal, vocês precisam voltar com isso aí, né? Vocês precisam voltar com isso aí. Vocês tinham até uma página também no Twitter, né? Vocês tinham no Twitter, no Instagram e no Facebook, né? No Instagram nunca foi muito pra frente. A gente. A Geekmates BR é do Instagram? Isso. Isso, é essa mesmo que você compartilhou, Ruby. A gente não produziu muito pro Instagram, não, mas pro Twitter e pro Facebook a gente produzia bastante. Quase tudo que a gente postava no Twitter, a gente postava no Facebook ou vice-versa. Mesmo se, tipo, a gente fizesse um formato focado pro Twitter, a gente tentava adaptar pro Facebook. Ah, isso é interessante. Esse tipo de coisa. Que bacana. Nossa, mas volta com o podcast, vai ser bem legal mesmo. Uma coisa que eu vou falar e vou pregar da página e para todo mundo que cria conteúdo, que a gente desde o começo tentava ser muito comprometido com acessibilidade. Então, um dos diferenciais assim da nossa página é que todas as imagens tinham descrição. E isso é bastante importante. Oh, que bacana. Sim, a gente levantava bem essa bandeira mesmo, porque esse público existe, né? Então, nossa proposta desde que criou a página... Desculpa.
Não, A nossa criatividade. proposta desde que criou a página era ser inclusivo. E você não pode ser inclusivo se você não conversa com uma parte do público por preguiça. Porque descrição de imagem, eu sei que legenda e transcrição é muito mais difícil, mas descrição de imagem é só preguiça da galera mesmo. A página começou em que ano mesmo? 2018. 2018. Foi ideia de vocês? Como é que foi? De quem foi essa ideia? Como é que surgiu essa ideia? Cara, tecnicamente a ideia foi do Denis, né? Tinha um amigo nosso no Facebook mesmo que vivia marcando a gente. Era eu, Thaís, a Jo, que entramos, e acho que ele marcava a Gisele também, né? Falando que a gente precisava produzir algo feito por mulheres mesmo, focado nesse universo e tal. E aí um dia a gente se cismou, não, vamos. E a gente fez. Aí foram entrando outras pessoas também e tal. Nossa, que bacana. É porque tem muita página que o nome é, sei lá, garotas, sei lá o que das quantas, aí os ADM é mais da metade de tudo homem. Sim. Acontece, né? Acontece. Quando vocês voltaram com o podcast, vocês avisam a gente pra vocês virem aqui, pra vocês divulgarem tudo certinho aqui, tá? Tomara que dê certo. Vou sair daqui e já entrar em contato aqui pra ver se a gente faz estágio. Por favor. O ruim de fazer coisa entre amigos é que é justamente, tipo assim, a gente chega e fala, vamos. Aí a gente começa a conversar, a gente fala da vida, fica contando fofoca, fala dos dramas que estão acontecendo e não discute. Então, eu tenho que aprender a focar nisso. A gente sabe bem como é que é essa parte, né, Rui? A gente já passou muito por isso. Por isso que eu tô começando a passar o odiar o Murilo, porque eu acho que vai ficar mais fácil até pra gente fazer discussões aqui. A gente até briga pra poder começar o episódio. Esse escroto aí, fica falando mal de Harry Potter. Ah, babaca. Mas é assim mesmo. Pessoal, mas sério, tentem voltar aí, que eu achava legal pra caramba. E quando vocês voltarem, eu espero realmente que vocês voltem em podcast, vocês voltem aqui pra bater um papo com a gente, tá bom? Maravilha. Já estão super convidadas de novo. Então, pessoal, acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui, tá? Hoje o tempinho tá um pouquinho menor. Não um pouquinho menor, né? Tá no tempinho certo, na verdade. Que era pra ser 1 hora sempre, no máximo. Sempre era pra ser isso aqui, 1 hora, só que a gente acaba sempre se prolongando, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos aí, tá? Que acessaram, que perguntaram, que interagiram, beleza? Esse episódio ele vai estar online no YouTube logo mais, e quando a gente conseguir resolver, espero finalmente que esteja também no Spotify, né, Ruben? Enquanto antes a gente colocar aí. Estamos precisando terminar de organizar isso para postar lá também. E enquanto isso, galera, eu queria agradecer muito a Thaís, queria agradecer muito a Tamires por vocês estarem aqui. Eu fiquei super empolgado quando o Murilo deu a ideia de vocês virem. A Thaís, eu conheci com ela me ensinando os beabá de São Paulo, me dando uma carona de Uber até onde a gente foi encontrar o Murilo. A Tamires, não, nesse dia. Tava também, Murilo? Não, né? Não, a Tamires a Tamires é de Minas, é isso mesmo, né, Thaís? Não é Tamires. Isso. Que raramente eu esqueço o rosto. E eu falei assim, velho, eu acho que não, tenho quase certeza que não. Porque raramente eu esqueço o rosto, mas beleza. Mas, Thaís, então, eu queria agradecer muito, meninas, de verdade, a participação de vocês. Não só para vocês trazerem essa produção de conteúdo pro canal, mas para ensinarem a gente muita coisa, velho. Que eu já falei pro Murilo que eu acho que a maior complicação da gente aqui é 2 machão, né? Sempre, qualquer tema que a gente queira abordar, às vezes é muito complicado. Então, muito obrigado por vocês, de fato, se disponibilizarem a estar aqui e a trocar essa ideia com a gente, galera. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo convite e espero que tenha sido legal. Nossa, demais, velho, demais. E a Thaís estava toda, eu não sei se eu vou conseguir contribuir com vocês. Pô, tá doido, Thaís, nossa. Eu realmente só posso repetir isso mesmo, né? Obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade. E espero que não tenha passado vergonha demais. Não, que isso. Para isso, já tem o Murilo aqui. Tô aqui pra ocupar isso aí. Essa cota é dele. Então é isso, pessoal. Brigadão, viu? Muito obrigado aí. E o Elvis, logo mais você também. Eu quero você aqui, viu, meu querido? Logo mais a gente vai te encaixar aqui para você participar, beleza? Então, pessoal, gente, um forte abraço. Você vai transferir o pessoal? Vou só encerrar e vou dar um gankzinho pra galera. Então, obrigado, meninas. Obrigado, Murilo.
Pessoal, deixa eu só ver aqui quem que tá fazendo stream agora. Vamos streamar uma streamer mulher. Bora. Vamos ver quem nós vamos gankar aqui que está fazendo. Tem a Gabi, que tá com 2.000 pessoas online. Vamos deixar para outra pessoa. Já tá com muita gente online. Mas das que eu sigo, ela é a única que tá online agora. Então... Ah, não. Tem a Eve. Galera, é uma live de Dota, tá? Ela geralmente só joga Dota. Ela é uma mulher goiana. Ela joga Dota tem muito tempo e ela sempre faz lives de Dota. Acabei de ver ela que tá online aqui. Então, vou dar o gankzinho. Quem ficar, lembre-se que vocês sempre ganham pontos do canal. Esses pontos vocês utilizam para interagir na live comigo mesmo. Mandar eu dançar, falar português de Portugal, o que vocês quiserem. E muito obrigado a todos vocês que estão aí no chat, que estão aí falando, que curtiram. Fico muito feliz. Que bom que vocês gostaram, tá? Galera, lembrando que sempre essas lives aqui de sexta-feira são pra gente bater um papo, pra gente trazer algum tema de discussão pro chat. Então, meus amores, muito obrigado a todo mundo que ficou, a todo mundo que está aqui e beijos do gordo.